Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer receber-vos novamente nesta iniciativa do Lispolis Digital, que já vai assim na sua segunda temporada, uma vez que realizámos uma primeira temporada ainda no período de confinamento, entre os meses de abril e junho, com 9 sessões no total sobre diferentes temáticas, mas todas que contemplam o apoio às empresas numa fase que é complicada e que é de constante adaptação. Também a sessão de hoje vai ser sobre as constantes mudanças que são as medidas de apoio, neste caso mais específico sobre as medidas de apoio à retoma, desde o apoio à normalização, as novas regras de layoff, apoio para sócios gerentes, também algumas linhas de apoio ao emprego e ainda linhas específicas para o setor do turismo. Neste sentido, temos connosco para nos explicar estas medidas em pormenor a doutora Matilde Carvalho Campos, que é partner da empresa Área Gest desde 2009. É contabilista certificada e ainda autora de manuais técnicos para as áreas de contabilidade e fiscalidade. É licenciada em Economia pela Universidade Católica e também pós-graduada em Fiscalidade e Controlo de Gestão pelo ISCAL. E tem vindo a realizar aqui um trabalho de acompanhamento das empresas nesta fase complicada que é esta fase de pandemia. Assim, a Área Gest é uma empresa de contabilidade e outsourcing financeiro que está instalada aqui no Lispolis, mais concretamente no Centro de Incubação e Desenvolvimento, que é a incubadora do Polo Tecnológico de Lisboa. Esta empresa tem feito aqui um grande trabalho de acompanhamento das novas medidas aplicadas à contabilidade, nomeadamente através de webinars regulares, como é este o caso, que são abertos não só aos seus clientes, mas também a todas as empresas que queiram participar e que tenham dúvidas nesta matéria. E também tem feito aqui um trabalho de disponibilização de materiais para responder a todas as questões que lhes chegam. Desde março, esta empresa também tem feito um apoio às candidaturas, aos apoios de manutenção de contratos de trabalho, por exemplo, com os layoffs simplificados, os apoios aos sócios gerentes e também os apoios à família. Além disso, tem preparado muita informação financeira para que os seus clientes se sintam confortáveis ao ter do seu lado os balancetes e demonstrações financeiras que são necessários para conseguir os apoios da banca e do turismo em Portugal, que tão importantes são neste momento para fortalecer a tesouraria das empresas. A sessão de hoje vai ser composta por um momento de apresentação da doutora Matilde e também um momento de perguntas e respostas. Contudo, hoje temos o tempo um pouco limitado e por isso pedia que vão fazendo as vossas perguntas no chat, que é uma funcionalidade aqui do Webex, e eu farei então uma seleção de algumas perguntas para no final respondermos. As que ficarem por responder vão ser respondidas depois por e-mail, uma vez que temos os vossos contactos e que vos enviaremos inclusive os materiais apresentados nesta sessão. Do meu lado, era esta a informação que tinha para vos dar. Passo agora a palavra à doutora Matilde, a quem agradeço muito a presença. Obrigada, também agradeço ao Lispolis e à Cíntia esta fantástica apresentação. Vamos então iniciar, sem mais demora. Eu acho que estou a ecoar. Estou? Não está a eco? Mais ou menos. Com certeza ainda terá o microfone ligado. Talvez seja por um motivo. Está o micro ligado. Agora já está ok, certo? Penso que sim. Ok, então vamos lá avançar com a partilha aqui de alguns conteúdos que, como foi referido logo na apresentação, de facto as medidas são várias e iniciaram-se, portanto, só para fazer aqui um breve enquadramento, iniciaram-se em março. E depois, gradualmente, foram sendo, digamos, ajustadas à realidade. Inicialmente começou-se então com o layoff simplificado, que toda a gente já ouviu falar, e gradualmente foi-se percebendo que não só esse layoff tinha que ser estendido no tempo, como também tinham que vir novas medidas complementares. E é sobre elas que vamos falar hoje. Os materiais vão ser disponibilizados com links para os resumos das medidas e, portanto, obviamente que não é possível aqui explicar todos os detalhes e depois de ver caso a caso. Isso depois terá que ser visto exatamente por e-mail, caso tenham então as questões ainda sobre a matéria, que vão ter de certeza. Portanto, neste momento, a partir de agosto, em termos de apoios à manutenção de contratos de trabalho, entrou em vigor o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade, que é exatamente uma forma de dar continuidade ao layoff simplificado, mas que tem algumas nuances. Eu partilhei aqui convosco e depois vão receber. Você pode pegar os dados da versão live. Alguém tem o microfone ligado? Eu vou pedir que mantenham os microfones desligados, por favor.
Ok, já está. Portanto, este resumo é exatamente um modelo comparativo entre, portanto, as diferentes medidas possíveis para manter contratos de trabalho com apoio. Vou passar brevemente, são 10 slides com imensa informação, por isso vou passar brevemente sobre eles e depois poderão lê-los. Portanto, aqui neste canto à minha esquerda, temos então aquilo que está em vigor atualmente para a generalidade das empresas, que é o apoio à retoma. E aqui ao meio temos o resumo do layoff simplificado, que foi o que vigorou até final do mês 7, e ainda mais aqui do outro lado o chamado layoff do Código de Trabalho, que é uma medida que, enfim, não tem a ver com o Covid, está sempre disponível, desde sempre se ouve falar em layoffs através deste mecanismo. Atualmente, as empresas que tenham, portanto, que ainda se mantenham encerradas por decreto legal, que tenha a ver com, por exemplo, discotecas e outras iniciativas que ainda não tenham autorização para abrir, poderão continuar a recorrer ao layoff simplificado. Assim como aquelas empresas que só pediram a primeira, digamos, adesão ao layoff simplificado em junho, até 30/6. Portanto, essas ainda poderão usufruir desta medida até ao final do mês de setembro, portanto, 30/9. Para todas as outras que ainda mantenham, digamos, necessidade de uma redução parcial dos seus quadros em termos de horas trabalhadas, já poderão então aderir ao apoio à retoma. Terão que, no caso, já não podem aderir ao layoff simplificado. Então vamos nos focar no apoio à retoma, que é aquilo que está em vigor para a maior parte das empresas que ainda precisem desta medida. Em primeiro lugar, é condição que a empresa esteja em situação de crise empresarial, ou seja, que tenha uma quebra de faturação de pelo menos 40% face ao mês homólogo, portanto, no mês imediatamente anterior ao que está a pedir apoio, versus o mês homólogo ou versus os 2 meses anteriores. Simplificando, para quem esteja a pedir apoio para o mês de agosto, então terá que ter uma quebra de vendas entre o mês de julho, mês 7 de 2020, versus mês 7 de 2019, ou então mês 7 de 2020 versus a média dos meses de 5 e 6, portanto maio e junho de 2020. É sempre, portanto, o comparativo é sempre o mês anterior e depois versus o homólogo ou versus os 2 meses anteriores ao mês anterior. E assim vai descolando no tempo até dezembro. Esta medida tem aplicabilidade prevista até dezembro, mas o mês de comparação, de cálculo, vai arrastando no tempo, portanto, quando chegarmos a dezembro, estamos a comparar o novembro de 2020 com o novembro de 2019 ou o novembro de 2020 com a soma do outubro e setembro de 2020. Portanto, o mecanismo é igual ao layoff. Então, e qual é o apoio? Aqui não estamos a falar de opções de redução total das horas trabalhadas, ou seja, não é possível alguém dizer que dispensa por completo a presença de um trabalhador, não. Aqui estamos a falar de uma redução parcial e essa redução vai variando mediante dois vetores. Por um lado, chamada redução do temporário do PNT, que é o período normal de trabalho, chamadas 40 horas semanais, são reduzidas, ou seja, o apoio e, digamos, a possibilidade de redução deste período normal de trabalho vai variando em função de duas componentes. Portanto, por um lado, o mês, em agosto e setembro será de uma forma, de outubro a dezembro será de outra, e por outro lado, qual é, digamos, a redução ou a quebra de vendas que a empresa tem. Portanto, em agosto e setembro, para uma empresa que tenha uma quebra de faturação entre 40%, portanto, até 40%, então o apoio será ou digamos, a possibilidade de redução das horas trabalhadas será de 50%, ou seja, 40 horas semanais passa a 20 horas semanais. Para quem tenha uma quebra de faturação superior a 60%, então essa redução do período normal de trabalho é possível ir até 70%. De outubro a dezembro, essa redução já é mais restrita, portanto já não é possível reduzir tanto o período normal de trabalho, especialmente se uma empresa tiver só 40% de quebra de faturação. Portanto, isto tem que ser analisado, é impossível saber estes números todos de cor e, portanto, por isso é que tem que ser analisado de acordo com a legislação em vigor. Qual é, então, portanto, o apoio, que acho que é aquilo que
realmente importa aqui para poderem tomar as vossas opções. Portanto, o apoio vai ser calculado sobre as horas não trabalhadas e, portanto, temos um limite para agosto e setembro é de uma maneira, de outubro e dezembro é de outra. Então, em agosto e em setembro há um limite de 2/3 da retribuição mínima normal e líquida correspondente às horas não trabalhadas, ou seja, se uma pessoa tiver um ordenado, vamos supor, de 1.000 euros, então nós ficamos reduzidos, digamos, a 2/3 disso sobre as horas não trabalhadas. Portanto, primeiro tem que se perceber se a pessoa está só a trabalhar, imaginando 50%, então seriam 20 horas semanais, e sobre essas 20 horas terá que se calcular o proporcional de 2/3 sobre a remuneração normal base que a pessoa tenha, e é sobre isso que se vai então calcular o apoio. E esse apoio vai ser uma contribuição dada sobre as horas não trabalhadas, ou seja, um proporcional sobre as horas não trabalhadas ajustada a 2/3, sendo que 70% são pagos pela Segurança Social e os outros 30% pelo empregador, sendo que é o empregador que adianta a totalidade do valor e depois é ressarcido pela Segurança Social. Há ainda mais apoios que têm a ver, por exemplo, com reduções da taxa social única, ou seja, da Segurança Social sobre os trabalhadores que estejam ao abrigo deste apoio. Nos meses de agosto e setembro ficam totalmente isentas de contribuições às entidades que sejam micro ou pequenas e médias empresas. A partir de outubro a redução é de 50%. Portanto, aqui o que há a pensar já não é possível ter pessoas em layoff total, ou seja, em casa sem estarem a contribuir nenhuma hora para a empresa. Nestes primeiros meses é possível, por exemplo, uma redução de 50%. Sobre esses 50%, então, calcula-se qual é o ordenado base da pessoa, que corresponde a uma metade, e depois é calculada a compensação retributiva, que é o limitar esse proporcional a 2/3, 2/3 dos quais, portanto, 70% desses 2/3 estão a cargo da empresa e 30% estão a cargo da Segurança Social e os 30% a cargo do empregador. Regras. É, portanto, necessário submeter a candidatura no site da Segurança Social direta, no mesmo sítio onde se submetia o layoff, e o apoio, portanto, requer a certificação do contabilista certificado, um fecheiro CSV com a listagem dos colaboradores, requer também que a empresa tenha comunicado por escrito aos trabalhadores que eles, portanto, qual é a quebra de faturação e qual é, digamos, o apoio a que a empresa se está a candidatar, e a partir daí todos os meses deverá verificar se tem ou não condições para fazer a prorrogação. Não são cálculos muito simples, nem muito diretos, mas existem simuladores no site da Ordem dos Contabilistas Certificados que permite perceber qual é o valor que será pago pela Segurança Social ao longo destes meses. Admite-se um cálculo interpolado, ou seja, eu posso ter condições para ter agora em agosto o apoio à retoma e em setembro já não, por exemplo, se eu comparar com setembro do ano passado não tenho uma quebra de 40%, mas posso voltar a ter em novembro, depois, ou em outubro, e depois em novembro não ter. Portanto, não é obrigatório que a prorrogação seja para os meses todos daqui para a frente, e também não é obrigatório que só se aplique a empresas que tenham aderido ao layoff ou ao apoio à formação, que era um apoio também complementar ao layoff, ou até, em alguns casos, que o substituía. Portanto, imaginando que eu estive até agora sem recorrer a nenhum layoff porque me aguentei por vários motivos, porque veio o verão, etc., posso, neste momento, recorrer ao apoio à retoma sem ser obrigatório que ele tenha existido para trás. Regras: não podem, portanto, durante este apoio, nem nos 60 dias seguintes, fazer despedimentos coletivos ou extinção de postos de trabalho, distribuir lucros, aumentar a retribuição dos órgãos sociais, portanto, dos gerentes, admitir novos trabalhadores para suprir as horas daqueles que não estão a colaborar no horário total, nem exigir, obviamente, que os colaboradores trabalhem pelo tempo que estão em redução do período normal de trabalho. Portanto, até 31 de dezembro é possível aderir a esta medida e é possível ir renovando sucessivamente a mesma medida. Para quem já não tem, portanto, neste momento, uma necessidade de reduzir o período normal de trabalho, ou seja, quem já não está na tal situação de crise empresarial e, portanto, já está claramente a necessitar de um estímulo, mas
para ter todas as pessoas ao serviço, então existe um outro incentivo, este já não a cargo da Segurança Social, mas sim atribuído pelo IFP, que é o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. Eu já se tinha falado no passado, aliás, quando se falou do layoff, logo em março, veio logo uma destas versões dentro do apoio, do incentivo à normalização, e agora ele acabou por ser complementado com outras medidas. O resumo está no site do IFP e é para lá que vamos também, digamos, de uma maneira mais, tanto para tentarmos ter aqui um resumo da medida. Portanto, basicamente o que esta medida nos vem trazer é a possibilidade de, não é premiar, mas compensar, melhor dito, as empresas que tiveram colaboradores em layoff, portanto, no chamado apoio extraordinário em manutenção do contrato de trabalho, que foi o layoff, ou no chamado plano extraordinário de formação, que era uma medida alternativa ao layoff, mas não teve assim tanta adesão. Então, o que é que este incentivo à normalização vem trazer? Ele vem trazer um apoio no valor de uma retribuição mínima mensal garantida, que é um salário mínimo nacional, grosso modo, por trabalhador que tenha sido abrangido pelo layoff, ou o apoio de 2 salários mínimos sobre esses mesmos trabalhadores, mas ao invés de ser pago de uma só vez, este apoio de 2 salários mínimos é pago de forma faseada ao longo de 6 meses. Este pago de forma faseada ao longo de 6 meses agora vem clarificado no sentido de ser pago 50% no momento da aprovação desta candidatura e os outros 50% 6 meses após o fim do layoff. Portanto, admitindo que a empresa teve em layoff até julho, então estamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro será o momento de receber os outros 50%, digamos, de contribuição. Este apoio não é acumulável com o apoio à retoma. Portanto, quem ainda tem necessidade de reduzir o período normal de trabalho para os seus funcionários não deve ir por aí. Quem já não tem essa necessidade pode-se candidatar então a este incentivo à normalização. Caso se candidate ao incentivo à normalização e ele seja aprovado, mas depois chega à conclusão que afinal ainda vai precisar do apoio à retoma porque está numa crise empresarial, porque tem a tal quebra de faturação superior a 40%, então pode voltar a ter acesso ao apoio à retoma, que vimos antes, desde que devolva o incentivo que recebeu por parte do IFP. Também não é acumulável com o apoio ao layoff e, portanto, estamos a falar claramente de empresas que já precisam da sua força de trabalho total, precisam de todos os seus colaboradores a trabalhar a 100% e querem um pequeno boost, um empurrão à tesouraria. E para isso então recebem um salário mínimo ou 2 por cada um dos trabalhadores que estiveram em layoff. A resposta, teoricamente, é muito rápida, as candidaturas podem ser feitas até ao final do ano e em 10 dias, portanto, depois o pagamento é obtido, quer na modalidade de um salário mínimo, quer na modalidade de 2 salários mínimos, sendo que nesta segunda o apoio é pago inicialmente 50% e então 6 meses depois os outros 50%. Portanto, a candidatura é feita no site do IFP, é um processo que requer que não haja, portanto, dívida à Segurança Social e às finanças, é o costume, e, portanto, a empresa assine um termo de aceitação, um requerimento e anexo também o comprovativo de IBAN e as autorizações de consulta ou o certificado de não dívida à AT e à Segurança Social. Está ainda previsto um apoio a nível de Segurança Social, portanto, para as entidades que tenham a possibilidade de se candidatarem a esta situação. Portanto, basicamente são estas as que estão aqui nos apoios complementares, portanto, dispensa parcial de 50% das contribuições a cargo do trabalhador, desde que tenham sido, portanto, abrangidas essas pessoas pelo apoio extraordinário em manutenção de contrato de trabalho. Portanto, há aqui digamos, um prémio adicional, tal como no apoio à retoma, que são umas isenções ou umas reduções do custo com a Segurança Social. Por isso, entre estas duas medidas, que são aquelas que são mais comparáveis, e por isso é que também há um simulador no site da Ordem dos Contabilistas Certificados que as compara, exatamente pensar, eu preciso dos meus trabalhadores todos a 100%, ou já não preciso, ou ainda preciso, vamos supor, até outubro, mas se calhar de outubro para a frente
já não preciso. Então, se não preciso, posso recorrer a esta medida. Se preciso, devo recorrer ao apoio à retoma. São decisões que não são fáceis de tomar. O que nós temos sentido com os nossos clientes é que há uma grande incerteza. Vamos ter estado de contingência a partir de 15 de setembro, estão a retomar as atividades nos escritórios, nas empresas, na indústria, nas escolas. Ninguém sabe muito bem o que é que os próximos meses até dezembro vão trazer, mas temos percebido que há realmente pessoas que nem todas as atividades foram afetadas da mesma maneira, e há empresas que estão a funcionar como sempre estiveram, e há outras que estão agora já a ter alguma retoma, mas não total, e há outras que nem pensar, que continuam com quebras de faturação de 90% e, portanto, aí não há grandes dúvidas. Para aquelas que, se calhar, foram afetadas ligeiramente e agora já começam a precisar de todas as pessoas para voltar a trabalhar, então este incentivo à normalização é o mais adequado. Portanto, estas são as duas comparáveis e são aquelas que têm mais dificuldade de cálculo, digamos assim. Depois, entretanto, surgiu a possibilidade dos membros de órgãos estatutários, chamados sócios gerentes, também terem um pequeno apoio à sua atividade. Inicialmente, esta medida ela foi muito controversa, porque inicialmente ficou para sócios gerentes de empresas que só faturassem até 60 mil euros e não tivessem trabalhadores a cargo. Depois foi estendido o limite de faturação, estamos a falar de vendas de 2019, para 80 mil, com ou sem colaboradores a cargo, e agora veio, portanto, para o mês de agosto, sem o limite de faturação. Portanto, entende-se que é para sócios gerentes de empresas que não tenham colaboradores, para além do sócio gerente, e que tenham tido, portanto, vendas sem qualquer limite, independentemente do valor, em 2019. O apoio também já está acessível através do site da Segurança Social Direta. Isto tem como data limite o dia 6 de setembro. Portanto, aqui não é algo que passe pela empresa, tem que ser o pedido feito diretamente no site da Segurança Social do próprio gerente, e há várias opções que levam a que ele não tenha direito a ele. Por exemplo, se for sócio-gerente de duas empresas, já nem sequer tem a opção de pedir, ou se for sócio-gerente, mas tiver atividade aberta como trabalhador independente, também já não. Portanto, não é um apoio que seja muito abrangente para todas as entidades. E, portanto, houve aqui a possibilidade também de se estender um pouco o valor em termos de apoio, e deixou de haver a regra dos 80 mil euros de limite de vendas. No entanto, a empresa da qual a pessoa é sócia-gerente tem que ter uma quebra de pelo menos 40% na sua atividade. E esta quebra é, portanto, comparando o mês anterior ao mês do apoio, se estamos a comparar o mês 7 de 2019 com o mês 7 de 2020, ou o mês 7 de 2019 com o mês 6 e 5 de 2020, portanto, dentro do próprio ano. Novidade, agora em setembro, prevê-se que seja dada a possibilidade, portanto, de pedir retroativamente o apoio até março. Portanto, para quem só agora é que está, digamos, a usufruir desta medida, ou para quem usufruiu, imaginem, para março e abril, mas não para os meses seguintes, porque esta medida teve aqui alguma intermitência e houve aqui foi objeto de muitas alterações legais e muita discussão até no Parlamento. Agora, em sede de orçamento suplementar, aquela acabou por ser mais clarificada, então vamos esperar para ver como é que se pede o apoio retroativo de março até agosto, e perceber também se ela vai ficar válida até dezembro ou se acaba em agosto. Portanto, são questões que ainda não sabemos e que temos que esperar neste momento. De qualquer maneira, para quem possa, já existe aqui a possibilidade de candidatura. Entretanto, existe também agora mais uma linha de incentivos que não tem tanto a ver com compensações ou apoios, mas mais incentivar quase o crescimento e quase, enfim, medidas de combate ao desemprego, especialmente o desemprego jovem, desemprego de longa duração, conforme já se tem vindo a falar. Surgiu esta medida que foi criada pelo Ministério da Segurança Social e da Coesão, que é o mais CO3SO, que se lê mais coeso, que inicialmente era uma medida que se vocacionava especialmente para os territórios do interior e para o relançamento da economia dos territórios do interior, mas entretanto, pela situação vigente, acabou por se alargar a todos os territórios e então há o mais coeso interior e o mais coeso urbano.
Eu vou também abrir aqui, portanto, isto é um mundo de apoios, é impossível saber isto tudo e pronto, isto é com prática e com muitas dúvidas e com muitos telefonemas para as linhas de apoio, mas pronto, essa também é a função das empresas de contabilidade e de outsourcing financeiro. Esta medida, portanto, como eu disse, ela vocaciona-se para o interior, para as zonas urbanas e também para as áreas de empreendedorismo social, portanto, IPSS, etc. E ela tem como objetivo não só a contratação, mas também o empreendedorismo, portanto, a criação das próprias e com isso a criação do próprio posto de trabalho do empreendedor. Quais são os apoios? Destina-se a quem queira criar a sua própria empresa, quem esteja inscrito há pelo menos 6 meses, desemprego jovem e desemprego de longa duração. Depois é necessário ler em detalhe para verificar se as pessoas são elegíveis. Aqui a boa notícia é que esta medida vai cobrir na totalidade os custos diretos dos postos de trabalho, portanto estamos a falar não só dos salários, mas também dos encargos sociais, portanto a TSU, e a parte, acresce a isso 40% sobre os custos diretos que o posto de trabalho. Portanto, eles, admitindo que temos um encargo de X, somam 40% de majoração para se gastar no que for preciso relacionado com o posto de trabalho. Estamos a falar de quê? Higiene e segurança, formação, etc. Portanto, tudo que tem a ver com a real criação desse mesmo posto de trabalho. Este apoio vai até 36 meses por cada um dos postos de trabalho criados, portanto, é muito tempo, é uma medida mesmo muito boa, muito benevolente para este tipo digamos, de apoio neste momento, e vai reduzindo à medida que o tempo passa, à medida que o número de pessoas cresce, mas para os 3 primeiros postos de trabalho criados estamos a falar de 2,5 vezes o IAS, portanto estamos a falar de um apoio bastante grande. O IAS, que é o Indexante dos Apoios Sociais, que é a base limite, digamos, da remuneração. Portanto, o que é possível? Há aqui uma simulação feita na própria medida, portanto, o limite total do apoio. No caso dos territórios urbanos, portanto, no caso de Lisboa, nos primeiros 3, a comparticipação máxima será de 54 mil euros, para os 36 meses. No caso dos territórios do interior, estamos a falar de 68 mil euros para os primeiros 3 postos de trabalho. E depois tem aqui em baixo a síntese da medida, a simulação, portanto, os encargos com vencimento, com a TSU, mais os 40%, realmente uma comparticipação a 100% e ainda porem mais 40% para encargos genéricos com formação, higiene e segurança, medicina, trabalho, é realmente um apoio muito simpático para quem esteja a contratar neste momento. Depois existem ainda as linhas do turismo de Portugal e, portanto, estas linhas já existiam aqui há uns meses, eu diria que elas iniciaram-se em março, abril, quando nós fizemos o outro webinar, e agora acabaram por ser também reforçadas. Mais uma vez, são linhas que têm como esta linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo. Existe também a ideia de que ela será estendida a outras empresas que não só relacionadas com o setor do turismo, mas neste momento, portanto, que é o que está aqui, outras atividades económicas com relevo para o turismo, mas basicamente o enquadramento da medida é também para apoiar postos de trabalho. Portanto, estamos a falar de 650 euros por cada posto de trabalho existente na empresa a 29 de fevereiro. Portanto, empresas que tinham, isto é no fundo, é quase que complementar ao layoff simplificado e aos restantes apoios, e que é multiplicado por 3 meses até ao montante máximo de 20 mil euros, ou seja, vai apoiar com 20 mil euros uma empresa para que ela mantenha os postos de trabalho que existiam antes do início da pandemia. Existe também a possibilidade de converter, isto é uma linha, portanto, de financiamento, sem juros, mas há a possibilidade de ser convertida em fundo perdido, portanto, chamado incentivo não reembolsável, desde que a 30 de junho de 2021 se venham a manter na empresa os mesmos postos de trabalho que existiam em 29 de fevereiro de 2020. Não obriga à criação líquida de emprego, impede que haja destruição líquida de emprego. São linhas que têm estado a funcionar bem, nós temos vários clientes que têm feito candidaturas, também são bastante simples, são os próprios empresários que as têm feito e, portanto,
claro que vão precisar de informação atualizada financeira da empresa, mas é algo muito simples e acaba por ser complementar um layoff, um apoio à retoma ou incentivar a normalização. Portanto, há aqui uma outra componente do turismo de Portugal, especialmente para o turismo, para empresas do turismo, restauração, portanto é disso que estamos a falar. Depois, finalmente, existe uma outra linha, que são linhas que no nosso último webinar foram apresentados pelo IAPMEI e, portanto, mas que basicamente são linhas de apoio à tesouraria das empresas e que têm muito a ver, que são garantidas pelas SGMs, pelas Sociedades de Garantia Mútua, e que são articuladas com a banca. Portanto, não há aqui, ou seja, obviamente que o que a banca está neste momento a solicitar é que o contabilista certificado da empresa certifique que a empresa está em situação de crise empresarial, portanto que tem uma quebra de pelo menos 40% de faturação no mês anterior versus o homólogo ou nos 2 meses anteriores ao pedido. A regra é sempre a mesma, exatamente porque se começou a verificar que havia empresas que não estavam em situação de crise empresarial e que acabavam por estar a beneficiar destas linhas quando não era esse o objetivo. Portanto, à data de hoje, para além de dados financeiros atualizados, o banco vai também pedir essa mesma certificação por parte do contabilista certificado, o que leva a que nós, contabilistas certificados, estejamos por toda a parte neste momento, seja a nível dos layoffs, mais na parte da RH, como também na parte nós andamos por aí, claramente. Pronto, está aqui o resumo, são linhas que passam muito pelo banco, portanto não vale a pena estar a explicar, porque depois cada banco tem a sua forma de abordar a aprovação do crédito, mas que têm condições muito melhores a nível de juros, spreads, comissões, do que todas as outras. E, portanto, se tiverem possibilidade de recorrer a elas, é mais uma vez um complemento e aqui já podem também fazer investimento, não têm que apenas focar na parte da criação de postos de trabalho, podem fazer investimento. Houve muitas empresas que aproveitaram para fazer algumas mudanças, também por causa da remodelação dos espaços para garantir o distanciamento social, etc. Também existe o programa Adaptar, que também foi muito falado, que são candidaturas muito simples para obter, portanto, instrumentos de proteção individual, os dispensadores, as máscaras, etc., mas que neste momento ainda não foi relançado. Está previsto que haja uma segunda edição do Adaptar, mas que Adaptar mais, mas neste momento ainda não está, portanto, ela ainda não existe, teremos que aguardar. Portanto, fazendo assim um resumo, existem 2 grandes medidas neste momento: a fundo perdido de apoio aos postos de trabalho, que é o apoio à retoma, que é no fundo a continuação do layoff simplificado, ou o incentivo à normalização, que são aquelas empresas que já têm toda a gente a trabalhar a 100% e que querem ser, digamos, comparticipadas ou parcialmente ressarcidas pelo apoio que tiveram que dar de tesouraria durante o tempo do layoff. O apoio à retoma, para quem ainda tem redução de horas de trabalho, não obriga a que tenham estado em layoff, portanto não é necessário que tenha existido essa medida. Atenção que o apoio à retoma e o incentivo à normalização não são cumulativos, portanto um ou outro. O layoff simplificado, que se mantém para empresas ainda fechadas ou para empresas fechadas por obrigação legal ou que só iniciaram o layoff a 30 de setembro, até 30 de junho. A 30 de junho, portanto que ainda vão poder usufruir até 30 de setembro, e depois existem, digamos, os apoios aos sócios e gerentes, que, como disse, é um pequeno apoio, mas pode fazer sentido, especialmente agora sem o limite de faturação, e depois existe os apoios à contratação, que é o mais coeso, e, portanto, as linhas de apoio do turismo e do IAPMEI em conjugação com a Sociedade de Garantia Mútua e com a banca. Mais, digamos, mais opções neste momento, prevê-se, digamos, que até ao final do ano seja este o quadro, ou seja, que não haja grandes alterações a este quadro, por isso é que as medidas já estão pensadas para ir até dezembro e pronto, e portanto acho que também já estamos fornecidos de algumas opções. Claro que são há quem continue a dizer que são complexas, claro que são. Claro que é necessário terem tudo devidamente documentado na vossa contabilidade, fazerem dossiês para não perderem os elementos, terem a certeza de que as quebras de faturação, portanto, a situação de crise empresarial está certificada pelo vosso contabilista, porque depois tudo isto a pedido, digamos assim, vai ser alvo de inspeção e aí vão ter que demonstrar que realmente reuniam as condições,
porque caso contrário terá que ser devolvido o apoio, não é essa a situação que se pretende. Portanto, atenção aos facilitismos, é necessário fazer tudo bem e com ponderação para que realmente possam depois usufruir do apoio. Eu vou, portanto, parar aqui a partilha e vou passar então à Cíntia para vermos que questões é que já... Muito obrigada, Matilde. Mais uma vez, uma excelente apresentação, completa de muitos detalhes, mas também muito focada no essencial. E por isso agradeço pela sua excelente apresentação de todas as medidas e acho que foi bastante claro. Temos aqui já algumas perguntas, então eu vou começar aqui pela primeira, que é do Nuno Serrano, que pergunta se é possível candidatar-se ao apoio a sócios gerentes, tendo aberto a atividade no início deste ano. Matilde. Sim, é. Ou seja, as empresas que tenham iniciado atividade há menos de 12 meses, a comparação vai ser feita de acordo... Não percebi. Está aqui qualquer microfone ligado que eu vou pedir para desligar. Sim, ok. Portanto, as empresas que iniciaram atividade há menos de 12 meses também têm essa possibilidade, tanto para essa possibilidade do apoio ao gerente como os layoffs, o apoio à retoma, tudo isso, sendo que, portanto, o cálculo faz-se a média da faturação mensal entre o início da atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial do apoio. Portanto, estamos a falar... É uma média, basicamente, no fundo, se abriu a atividade há 3 meses ou há 4 meses, estamos a falar desde o início da atividade até ao mês anterior ao pedido do apoio, que neste caso será o mês de agosto ou o mês de julho. Mas sim, é possível. Muito obrigada, acho que esclareceu a questão do Nuno. E passando agora para a segunda questão que temos aqui, do Manuel Vieira, pergunta se existe algum apoio a startups que estiveram só focadas na investigação, demonstração e patenteamento, mas sem vendas. Portanto, isto assume que são novos negócios que estiveram a desenvolver então o seu core business e que agora pretendem ir para o mercado. Pois, tanto quanto sabemos, realmente é sempre com base na faturação, ou seja, alguém que faturava zero porque estava focado na investigação e na preparação, não tem como demonstrar que tem uma variação de vendas e, portanto, à luz daquilo que sabemos e à luz daquilo que é o entendimento da legislação, neste momento não. Ok, relativamente então à questão do Manuel, vamos ficar atentos para perceber se irá surgir alguma coisa, alguma medida neste sentido e como também temos vindo a fazer estas sessões sempre que se justifica, também iremos manter o contacto e indicar sempre que há novas medidas que abrangem, lá está, as empresas que nos seguem, que nos acompanham e que também têm estas necessidades específicas. Uma terceira questão que tenho aqui do André Teixeira é se é possível candidatar-se ao apoio de sócios gerentes tendo despedido um único colaborador durante a pandemia. Matilde. Portanto, depende, ou seja, teoricamente, neste momento, ou seja, se neste momento a empresa é apenas o sócio-gerente, já não tem colaborador, neste momento reúne condições, e se tem a tal variação de pelo menos 40% entre o mês anterior, do mês 7 versus o mês 7 de 2020, ou mês 7 versus os 2 meses anteriores de 2020, portanto 6 e 5, reúne condições em termos de faturação e em termos de enquadramento legal para se candidatar. Agora, quando houver a opção, que se espera agora em setembro, de vir a pedidos retroativos a março, é que penso que já não reúne condições, porque há ali um período de tempo em que não era um sócio-gerente sozinho, era um sócio-gerente com um trabalhador. À data de hoje, e se as condições de quebra de faturação se verificarem, nada impede, portanto, que à partida tenha o acesso ao apoio. Muito obrigada, acho que esclareceu aqui a questão do André. Tenho também aqui uma questão da Raquel Conceição, que pergunta relativamente ao Ativar Mais, de apoio à contratação que foi lançado pelo IFP, se há alguma informação importante que queira destacar, Matilde. Não é uma medida que nós estejamos a acompanhar neste momento. As medidas regulares do IFP vão se manter, portanto, tal como os estágios, etc. Portanto, são medidas recorrentes que não estão especificamente, digamos, só relacionadas com a parte da retoma e, portanto, são medidas válidas e que sim,
fazem sempre bem recorrer a elas. Portanto, é uma medida que vamos acompanhar também quando sair esta segunda vaga, não é? Que a Matilde falou, e com certeza também teremos mais informações em breve, assim que abrir então as candidaturas. Tenho ainda uma pergunta aqui da Cristina Barros, que pergunta se para a medida mais coeso a empresa pode ter mais de 5 anos e complementa também como se verifica se houve criação líquida de emprego para o mais coeso. Ainda não estamos a ouvi-la, Matilde, acho que tem o microfone desligado. Tá. Sim, portanto, o mais coeso vai se vocacionar não só para empresas que sejam de novas criações de postos de trabalho, mas também empresas já existentes, que sejam micro ou pequenas empresas. Em termos de criação líquida de emprego, ele vai sempre, portanto, há sempre uma comparação desde o momento em que foram feitas as contratações, ou que é feita a candidatura com o plano de contratações, e o ano pós-projeto, que é o ano após o encerramento da candidatura, e aí terá que se verificar então se existiu a criação líquida de emprego. Obrigada, julgo que esclareceu aqui a questão da Cristina. Não sei se alguém tem mais alguma questão que queira colocar, pode também agora colocá-la por voz. Temos cerca de 5 minutos até ao final da sessão, portanto é mesmo a última oportunidade para colocarem a questão à Matilde. Alguém tem alguma questão? Eu faço então uma questão aqui um bocadinho sem rede, que é se sabe quando é que vão sair novas medidas ou se realmente acha que até ao final do ano estas serão as medidas a acompanhar, as principais medidas a acompanhar. Se olharmos para o orçamento suplementar e, em especial, se olharmos para o plano económico e estratégico económico e social que foi apresentado e que tem até uma duração de muitos anos, portanto, ela é plurianual, existem mais medidas, pronto, nomeadamente medidas do IFP, como essa que foi referida do ativar, a questão do adaptar também virá, ou seja, há imensas medidas que estão para vir. Portanto, eu penso é que em termos de novidade, se calhar de formal, por exemplo, o apoio à retoma é uma continuação do layoff, ou seja, não há o que é que mudou? Mudou a base de cálculo e a forma de cálculo, mas até os próprios sites, interfaces da Segurança Social, etc., são todos parecidos. Portanto, eu penso que vai havendo, está previsto que haja mais medidas que são aprimoramentos de forma das medidas existentes. Por isso, sim, e acho que sempre que se justificar, como a Cíntia disse, falaremos sobre elas, sim. Perfeito, muito obrigada pelo esclarecimento. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão. Acho que está tudo esclarecido. Resta-me agradecer a todos pela participação e em especial à doutora Matilde por ter preparado esta apresentação e ter estado aqui connosco a esclarecer as dúvidas e a apresentar todas as medidas. Todos os conteúdos vão ficar disponíveis em breve e nós enviaremos um e-mail com todas estas indicações. E agradeço a todos mais uma vez pela vossa disponibilidade e por nos acompanharem nestas iniciativas, essencialmente aqui no Lispolis Digital. O nosso objetivo será continuar com as sessões semanais e contamos então com o vosso acompanhamento. E obrigada a todos mais uma vez e espero que se mantenham saudáveis e em segurança. Obrigada e uma boa tarde.